Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Conforme a gente tem feito, nós estamos de novo aqui reunidos, minha família, o Arthur está aqui junto com a gente. Nós estamos aqui para trazer uma palavra, de Deus para a tua vida. Mais uma vez, a paz do Senhor para todos, que Deus desde já esteja abençoando. Eu vou ler um texto da palavra de Deus que está em Juízes capítulo 11. Juízes capítulo 11. Era então Jefité, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejaram, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem ser nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Até aqui. Querido, nessa noite, o que Deus tem colocado no meu coração de ministrar para você é que tem muita gente que para as pessoas não tem valor nenhum. Tem muita gente que para as pessoas não vale nada, essa é a grande verdade. E tem até pessoas que elas mesmas já nem se valorizam mais, às vezes com a vida toda atrapalhada, elas não veem futuro e não se valorizam. Perderam qualquer sentimento de futuro, de coisa boa. Eu quero dizer para você nessa noite que as pessoas podem não te valorizar e às vezes até a gente mesmo pode não se valorizar. Mas Deus nunca desistiu e nem desiste de nós. Deus nos valoriza. E é isso que eu quero te dizer, começando para você entender nessa noite. Esse texto fala para nós de um homem, Jefté, fruto de um erro. Você olha para Jefté, você olha para essa história aqui. Primeiro, Jefté, ele aparece também lá em Hebreus capítulo 11, se eu não me engano, versículo 32, aparece o nome dele como um dos heróis da fé. E a Bíblia ainda fala que esses homens eram homens dos quais o mundo não era digno, homens que Deus usou, homens que agiram na presença do Senhor. E eu fico olhando, foi ali a partir de Hebreus que eu pensei em estudar a respeito desse Jefté, um desses heróis da fé, desses personagens bíblicos. E é sempre bom estudar porque mostra pra gente que era gente igual a nós, ser humano, que tinha erros, que tinha acertos, não eram pessoas infalíveis, tinham erros e tinham acertos. Aí vamos lá, olha para Jefté. A Bíblia fala que ele era filho de Gileade com uma prostituta, ou seja, ele não tem culpa, mas ele é fruto de um erro do pai dele, com outra mulher. Ele nasce. A Bíblia dá a entender, fala para nós que Gileade assume a paternidade, leva ele para a casa dele, para criar ele. Ou seja, a mãe dele biológica, a mãe dele ali, que infelizmente era uma prostituta, não ficou com ele. Não sei, talvez ele atrapalhasse a vida dela, mas ele vai para a casa do pai. Quando ele vai para a casa do pai, a Bíblia fala que o pai dele, junto com a mulher dele, legítima, tem outros filhos. Ou seja, e esses filhos expulsam Jefté da sua casa. Falam: não, você não é filho da nossa mãe, você é bastardo, você não vai ficar aqui com a gente. E eu entendo aqui que ele é rejeitado pela mãe biológica, ele é rejeitado pela mãe agora, que, vamos dizer assim, esposa de Gileade, que olha para ele, sempre lembra do erro do marido, sempre lembra do que ele fez de errado. É rejeitado pelos irmãos dele, porque ele teria direito na herança do pai, mas os irmãos falam: não, você não vai sair daqui sem nada, sai de perto da gente, você não serve para estar junto com a gente. E a Bíblia fala que ele é rejeitado também pelas pessoas da cidade. Talvez todo mundo olhasse para ele e esse camarada é filho de um erro, filho de uma bagunça, não sei, coisa desse tipo. Então Jefté é um cara que tem tudo para dar errado na vida. Você olha para a história dele, fala que ele sai dali e vai para Tobi, uma cidade lá, e homens, a Bíblia fala levianos, ou seja, não eram homens não eram boas companhias, boas influências, mas fala que ele se junta a pessoas nesse lugar.
Jefité tem tudo para se tornar uma pessoa errada na vida. Jefité tem tudo para ser aquele tipo de pessoa que você olha para ele revoltado, magoado, só quer fazer o que é errado, não tem expectativa boa para nada. Como é que você pega uma pessoa dessa e você vê ela lá na frente se tornando um dos heróis da fé? Querida, é isso que eu queria pensar nessa noite com você. A forma de Deus agir totalmente diferente da nossa. Quantas vezes a gente olha para pessoas na rua aí e a gente tem muita mania de julgar, infelizmente, a gente tem muita mania de achar que fulano de tal porque está nas drogas, fulano de tal porque está fazendo isso e aquilo, não tem valor, não presta. Querido, Deus, Ele não é conivente com o erro. Deus mostra para a gente os nossos erros, mas Deus não está apontando o dedo para nós e dizendo que para você não tem chance, para você não tem cura. Deus mostra o erro e aponta o caminho da restauração. O projeto de Deus não é destruir, o projeto de Deus é reconstruir, é colocar pessoas numa posição que seja aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O inimigo, sim, o propósito dele é roubar, matar e destruir, é arrebentar com a vida do ser humano. O projeto de Deus não, é restaurar essas pessoas. Então Deus não desiste de nós. A forma de Deus lidar com situações é totalmente diferente da nossa. O ser humano, ele muitas vezes ele prefere ver os defeitos, prefere apontar o dedo para os erros. Deus é totalmente diferente de nós. Ele mostra os erros, mas ele aponta o caminho da restauração. Às vezes a gente se encontra num abismo, às vezes a gente se vê num beco sem saída, num abismo tão fundo, que a gente até pensa assim, não tem jeito, não tem saída. Filho de prostituta, filho de rejeitado por todo mundo, tudo dando errado. Ele tem que sair do seu convívio. O que um filho espera de um pai? Vamos pensar, o que Jefité esperaria de Gileade, seu pai? Meu pai vai me proteger, o meu pai vai me dar carinho, provisão, direção. Talvez até quando os irmãos dele falaram, sai daqui, o que ele esperaria de Gileade, o pai dele? Ele fala, não, o erro não foi dele, o erro foi meu. Ele não vai sair daqui, ele vai continuar aqui, ele vai ter direito na herança. Mas Gileade não assumiu a responsabilidade pelos seus erros. Ele deixou que Jefité fosse levado. Será que uma pessoa assim teria alguma chance de dar certo na vida? Será que uma pessoa assim, pensando pela nosso modo de pensar, poderia lá na frente se transformar num herói da fé? Querido, esse aqui é a coisa que eu vejo, a forma maravilhosa de Deus agir. Pegar caco, pegar aquilo que não serve para nada e transformar, não serve para nada aos nossos olhos. Mas Deus olha para esses cacos e Deus pensa assim, eu posso fazer dali algo bom. Eu posso fazer dali algo que seja uma bênção para a vida da pessoa e para a vida de todos que o cercam. E a Bíblia fala, aliás, antes de entrar aqui, eu pensando nessa palavra, meditando nessa palavra, eu pensei igual Jabes, que a Bíblia fala que a mãe dele deu à luz a ele com dores, e ela põe o nome dele de Jabes por isso. Então Jabes sempre lembraria, quando alguém o chamasse, meu nome está relacionado a um momento de dor na minha mãe. Eu me lembro de pessoas igual Jacó, que enganador, né, que vivia enganando, trapaceando, e a Bíblia fala que ele tem um encontro com o Senhor lá no Val de Jaboque, e a vida dele muda a partir dali. Eu me lembro de pessoas igual Davi, o homem segundo o coração de Deus, que errou muito, e eu olharia para Davi, volto a dizer, naquela forma humana de olhar, e falaria, Davi não tem jeito. O próprio Jefité, ele faz um voto a Deus, mas a gente sabe errado. Eu não vejo pregar muito a respeito de Jefité, para falar a verdade, porque a gente sempre se lembra do erro, do voto que ele fez lá, que se ele vencesse a batalha, a primeira pessoa que ele visse, ele ofereceria ela em holocausto, e entra a filha dele e ele acaba, por um voto tolo, ele acaba sacrificando a vida da própria filha. Um herói, um homem de Deus, não é aquela pessoa que não falha,
mas aquela pessoa que se arrepende, aquela pessoa que deixa Deus agir na sua vida, aquela pessoa que deixa Deus reestruturar. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite. É bom pregar dessa forma, onde a gente não conhece ninguém, não está vendo ninguém, não sabe quem está ouvindo, para a gente não cair no erro de às vezes pregar induzido por algo que a gente sabe. Então eu não sei, talvez tenham pessoas me ouvindo nessa noite que vão acessar depois o YouTube, ouvir essa pregação. Talvez tenha gente que esteja olhando para a vida e querendo mais a morte. Talvez esteja gente pensando, igual eu volto a falar, às vezes eu vejo naquela Cracolândia gente chorando pela televisão, falando que é muito sofrimento, é muita dor. Tem gente que está naquilo ali e acha que nunca mais vai conseguir escapar. E é tratado muitas vezes pela sociedade como lixo, como escória. E muitos daqueles ali vão ser restaurados pelo Senhor. Assim como você que está ouvindo essa palavra nessa noite, pode estar com a sua vida totalmente no abismo. Deus tem um projeto de restauração para a sua vida. Não importa o que tenha acontecido, não importa até onde você tenha chegado na sua vida. Jefité tinha tudo para dar errado, mas deu certo. E Deus pode nessa noite mudar tudo que você está vendo, pensando, chorando, destruído, abatido, não sei quantos adjetivos. Eu quero te dizer que Deus continua valorizando a sua vida. Ele morreu enquanto você está vivo, enquanto você está respirando. O maior desejo de Deus é abençoar a sua vida, é te salvar, é te reerguer, é te colocar numa posição de honra. E eu olho para esse texto aqui, eu vejo que Jefité tinha tudo para dar errado, mas a Bíblia fala que ele era homem valente, e eu não vejo aqui Jefité resmungando, murmurando, odiando. Eu vejo que quando os amonitas pelejam contra Gileade, os anciãos vão buscar ele, vão à procura dele, porque eles sabiam que Jefité, que eles expulsaram, mas uma coisa eles sabiam, que era um camarada valente e que era um camarada que não desistia, que tinha liderança. E eles vão buscar Jefité e a proposta é essa: se você vier, nós vamos te colocar por cabeça, chefe sobre todos nós. Então Gileade, ou melhor dizendo, Jefité, é um desses juízes. Quem eram os juízes? Eram homens que Deus levantava na época lá, né, para julgar e libertar o povo. Eram homens que eram usados pelo Senhor para libertar o povo, a nação ali dos opressores, porque haviam muitas nações naquela época. A Bíblia fala, inclusive, que Israel, naquela época, não tinha rei, eles faziam cada um o que achava certo, o que achava melhor. E viviam errando, pecando, e vinham povos amonitas e outros povos ali que rodeavam eles ali, vinham, guerreavam com eles, e eles passavam os apertos. Então Deus levantava juízes, homens levantados por Deus. Esse homem aqui, filho de uma prostituta, rejeitado, abandonado, ele é um homem levantado por Deus. É um homem que Deus reconstrói a vida dele, reconstrói toda a trajetória, toda a história dele. Se a gente parasse aqui, a gente lembraria de um homem sem futuro, ou melhor, futuro de fracasso. Mas em casa, continue lendo e voltando a te dizer que ele aparece lá na frente como um herói da fé. Nós estamos falando de alguém que Deus reergueu, de uma vida que Deus reescreveu, reestruturou. E ele pode fazer isso na sua vida nessa noite, independente de até onde você tenha chegado, independente de até onde estejam indo os teus problemas, os teus erros. Deus tem bondade suficiente, poder suficiente para reerguer a sua vida e para te transformar em algo bom. Eu quero te dizer rapidamente nessa noite que Jefité, ele superou todos os seus traumas. Poderia ser um cara traumatizado, mas pela graça de Deus, ele conseguiu superar todos os seus traumas que ele viveu no passado.
E a primeira coisa que eu quero te dizer é que a graça de Deus é o remédio infalível na nossa vida. A graça de Deus é aquele remédio que não tem contraindicação, é aquele remédio que não é teste, é aquele remédio que é aplicado a nós e que surte efeito, é eficaz. A graça de Deus cura os nossos traumas, a graça de Deus levanta a nossa moral, a graça de Deus ela levanta o nosso semblante, ela traz vida de novo para aquilo que está morto, aparentemente. A graça de Deus é um bálsamo, igual Gileade, é um bálsamo de cura na nossa vida. Então, em Deus, Jefité encontrou cura para todos os seus traumas, para todas as suas decepções. E ele não se conformou com aquele passado ruim, aquela provável sentença de morte. Mas em Deus, Jefité encontrou cura para a sua vida. E do que tinha tudo para ser ruim, se transformou num herói da fé em Deus. Segundo o que eu quero te dizer, deixa a palavra de Deus operar fé no seu coração. Jefité, ele não desiste, e para aqueles que não desistem, pode ter certeza que em algum momento Deus vai abrir uma porta. Sabe o que é o significado do nome Jefité? Deus abre. Então, em algum momento, para aqueles que não desistem, passam por lutas, mas olham para Deus, esperam, confiam, creem, pode ter certeza que Deus vai abrir porta para você. Deus vai abrir, Deus vai criar alguma situação para que você saia da situação de humilhação, da situação de derrota, para se transformar num príncipe na presença do Senhor, num herdeiro e co-herdeiro em Cristo de todas as bênçãos celestiais. Deus não te criou para a derrota. Todo mundo pode estar assoprando no seu ouvido, todo mundo pode estar olhando para você com um olhar ruim, maldoso, malicioso. Deus não te criou para a derrota, Deus te criou para a vitória. Então creia que Deus pode te tirar da situação que você está vivendo. Tem tanta coisa que a gente poderia exemplificar aqui, eu não vou perder tempo. Pensa no que você está vivendo. Pensa na situação que você está passando. Pensa nesse personagem bíblico e tantos outros, em que Deus mudou a história deles. Deus pode mudar a sua história, Deus pode te tirar do abismo e colocar os teus pés sobre a rocha que é Cristo Jesus, lugar firme. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero terminar essa palavra dizendo que nessa noite Deus pode transformar os seus traumas num testemunho de cura divina, num testemunho de milagre de Deus na sua vida. E esse é o terceiro ponto, querido. Aceite a cura de Deus na sua vida. Aceite o perdão de Deus na sua vida. Tem gente que fala muito pra gente assim, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Deus não quer ficar pensando naquilo que nós erramos no passado. A Bíblia fala que Deus quer jogar o nosso passado, os nossos pecados no mar do esquecimento. Deus quer reescrever uma história nova na nossa vida. Então aceite a cura divina. A vida de Jefité, ela é para mim aquela forma de não há desculpa para a gente ser fracassado. A pessoa pode passar pela situação que for, mas a vida de Jefté me mostra que Deus pode mudar todas as coisas. Amém. Querido, eu não sei se você já ouviu a história, vou ser muito rápido, da formiguinha. Tem uma história que fala que as formigas tinham um pote de mel em cima de uma estante e as formigas queriam chegar até ele. É conhecida essa história de muitos. E algumas formigas tentaram e não conseguiram, porque era um caminho difícil, cheio de obstáculos, cheio de dificuldade, e muitas tentaram e desistiram. Até que as formigas desistiram, mas aparece uma que resolve, começa e eu vou chegar no pote de mel. E as outras falam para ela, não vai não, é muito difícil, nós já tentamos e não conseguimos,
não tem esperança de chegar lá, é impossível, é improvável, você vai perder seu tempo. E aquela formiguinha foi e seguiu, e ela chegou lá no pote de mel. E depois se perguntaram, mas por que ela chegou até lá? Como é que ela conseguiu? Tanto que a gente falou, a formiguinha era surda. Ela não ouviu tanta palavra para desmotivar, tanta palavra para entristecer. Querido, é isso que eu quero nessa noite terminar ministrando sobre a tua vida. Não fique preocupado com o que dizem a teu respeito. É um viciado, é um casamento que não tem mais chance, é uma pessoa que não tem moral, não sei. Não se preocupe, seja surdo para essas coisas, mas abra os teus ouvidos para aquilo que Deus tem para você. E de Deus para você nessa noite, não é que você é derrotado, não é que você é fracassado. A palavra de Deus para você nessa noite é que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a tua vida. Creia nisso. Deixa a fé entrar no teu coração. Deixa a esperança brotar de novo na tua mente, na tua vida. Deixa a tua alma se renovar no Senhor. Deus tem uma nova história para você. Creia, porque eu não estou falando, igual eu disse no último culto, não é aquilo que eu quero te falar. Eu quero sim, mas não é aquilo que brotou da minha inteligência, da minha mente. Eu estou te falando aquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar sobre a tua vida. E nessa noite, eu quero profetizar sobre a tua vida. Em Deus, as coisas vão mudar. Tenha fé. Espera no Senhor. Se você puder, conversa com Deus. Ora ao Senhor. Do jeito que você souber, coloca o teu coração no Senhor. E pode ter certeza que você vai ver a história desses homens, desses personagens que tinham situações, que tinham problemas, que tinham barreiras, que parecia impossível, mas você amanhã pode testemunhar para outras pessoas que Deus operou um milagre na sua vida. Quem vive na presença de Deus está sempre na atmosfera do milagre. E todos nós sempre precisamos de milagre de Deus em nossas vidas. E glória a Deus, porque Ele sempre tem operado milagres nas nossas vidas. Eu quero te abençoar nessa noite e eu quero novamente falar para você, creia. Tem muita gente que não crê mais. Tem muita gente que não consegue mais ter pensamentos bons. Tem muita gente que não consegue mais esperar nada de bom. Porque às vezes o mundo machucou, porque às vezes a vida machucou, os complexos machucaram, os traumas surgiram. Mas novamente eu quero te dizer, Deus tem a cura para todos os nossos traumas. Deus tem a solução para todos os nossos problemas. E nessa noite, com certeza, o Espírito Santo do Senhor está agindo na tua vida. Está mudando o sentimento de fracasso para uma expectativa de milagre de Deus na tua vida. Eu quero orar por você. Pai, eu oro por essa vida nessa noite que está ouvindo essa palavra, essa ministração. De alguém, ó Deus, que eu sei que tem muita gente aí, ó Deus, que prega, tem muita gente aí, talvez até melhor, Pai, assim, tenha mais entendimento, mas eu quero falar somente aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Eu quero profetizar sobre essa vida nessa noite. Deus, situações vão mudar. Pai, esse YouTube, essa pregação feita através de um celular, Pai, e pessoas de diversos lugares, pessoas que a gente nem sabe vão estar ouvindo, e eu creio, Deus, que vai estar acontecendo milagre na vida de muita gente. Assim eu as abençoo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, querido.